Vamos falar hoje sobre intuição, sobre como ouvir essa guiança sagrada, como aprender a ouvir essa voz interior, a diferenciar o que é uma voz interior do que é a voz da nossa mente. A gente discutiu um pouquinho sobre isso, vou contar um pouco da minha experiência, de como é que eu vivo isso no meu dia a dia, como é que essas coisas vêm clareando cada vez mais o que é intuição, o que não é, o que é voz da nossa mente, o que é o nosso ego ali falando. É um processo a gente aprender a fazer isso, e ele tem muito a ver com uma conexão interna, com aquilo que a gente é, né? O processo de autoconhecimento, ele vai ajudar muito nesse descortinar aí. E eu tenho, no meu dia a dia, aprendido cada vez mais a me entregar para esse processo intuitivo, me entregar, ouvir, saber entender, diferenciar, entender o que é emoção, né? O que vem ali das nossas emoções, das nossas memórias, dos nossos medos, questões não resolvidas, e o que é realmente uma força aí, uma guiança sagrada. Acho que esse é um tema que muita gente se interessa, muita gente que convive comigo, é um tema que é muito... eu ouço as pessoas falando muito, né, disso, e pedindo muito, e tentando aí se entender, porque todo mundo quer acertar, né, o tema do acertar. Eu tenho falado muito sobre isso, o tema do acertar. Botei agora recente lá nos meus stories essa coisa do a gente querer acertar sempre. É o tal do perfeccionismo. E memórias aí de momentos que a gente não acertou, né? Tudo bom, Érica? Seja bem-vinda, meu amor. Memórias de tempos que a gente não acertou, que a gente fez alguma coisa errada e a gente se sente ali naquela obrigação ou naquele medo de errar novamente. Então, queria contar um pouco sobre as minhas experiências de vida, sobre as reflexões que eu tenho feito sobre esse tema ultimamente e aquilo que tem me transformado, tá? Bom dia, linda, lindeza. Eu entrei aqui um pouco atrasada, mas resolvi fazer mesmo assim para cumprir aqui esse propósito de trazer para vocês essas reflexões, tá? Então, vamos falar sobre intuição. A gente tem um processo interno, nada na vida, todas as pessoas ao nosso redor, por mais que elas possam nos dar pistas ou falar coisas que são importantes para o nosso movimento, essas pessoas não têm como dar conta daquilo que é nosso. Elas não têm como ditar o nosso caminho com certeza e assertividade, dizer, é isso a sua vida. E eu vejo que muitas vezes a gente busca isso em outra pessoa. Eu fiz isso várias vezes e volta e meia tendo a fazer isso também. Esse processo de tentar buscar no outro uma resposta que está dentro de mim, tá? Bom dia, Barbosa Oliveira Cachoeira, sua linda e abençoada. Ai, que linda, quem é você, meu amor? Onde é que eu te conheço? Lindeza, Érica, Meire, sejam bem-vindas. Eu esqueci de mandar lá no grupo do WhatsApp. Enfim, depois eu mando lá para as pessoas a palestra, mas vamos lá, a live. Vai ser uma live bem intuitiva, eu não fiz roteiro, tô aqui na proposta de realmente servir com o que vier, com o que é melhor para esse momento, tá? Claro que eu tenho uma ideia do que eu quero falar, mas vou deixar fluir bastante aqui de acordo com o que é necessário para esse momento, como eu posso compartilhar para vocês. Então, primeiro ponto, essa ideia de que alguém pode dizer sou a maga de Blumenau. Ai, que linda! Eu lembro. Lindeza, muito bem. Bem, seja bem-vinda. Vamos lá, essa questão de eu buscar respostas em alguém. Então, o primeiro passo, quando eu começo a buscar muito respostas em alguém, eu estou perdido. Eu não estou me entendendo, eu não estou com afinidade com as minhas próprias emoções e com as memórias que eu tenho ali, com a minha vida, com o meu caminho existencial. Isso é completamente normal no nosso dia a dia. A gente passa por momentos que a gente está muito perdido, momentos de muita indecisão, momentos que a gente se sente desconectado da vida. Quem já sentiu aí aquela sensação de que esse mundo não é pra mim, se sentir completamente perdido, eu gosto de coisas que não fazem sentido nesse mundo, ou eu nem sei o que eu gosto, ou diante de uma situação estar completamente perdido diante daquela situação. Então, todo mundo já passou por isso, e a gente vivencia isso no dia a dia o tempo inteiro. O outro, ele pode servir como uma
um indício, ou ele pode nos apontar pistas, ou ele pode ser um mediador para que a gente vá se encontrando internamente, para que a gente possa aprendendo a acessar essas informações. Então, quando eu vou em busca de outra pessoa, é interessante que eu vá com essa percepção. O que esse outro pode me auxiliar a encontrar dentro de mim? Mas sabendo que o principal ator ali sou eu mesmo. E muitas vezes a gente vai com essa ideia de que o outro tem mais poder do que eu, então ele pode me dizer o que é certo e o que é errado. E aí eu começo a seguir o outro e a fazer tudo que o outro me fala, e o outro começa a ter uma ascendência na minha vida muito grande. E quando aquilo dá errado ou não tem o resultado que a gente gostaria, a gente fica zangado, fica com raiva. A gente desequilibra uma lei chamada lei do equilíbrio. Toda vez que eu me colocar como menor ou como maior do que alguém, a gente desequilibra essa lei. A ideia, né, o princípio do centramento, da humildade, é que eu tenho poder, eu exerço o meu poder e ao mesmo tempo eu tenho vulnerabilidades. E eu vou curando aquelas coisas que estão vulneráveis em mim. E no processo de caminhar, de reconhecer o seu poder, de exercer esse poder, de ampliando resultados nessa direção, a gente vai também curando questões que estão ali, que precisam de ser curadas. A gente vai iluminando questões nossas e das pessoas ao nosso redor. Mas começa sempre conosco mesmo. Isso é muito importante a gente ter mais clareza sobre isso. Porque senão a gente fica triste, a gente fica frustrado, a gente fica chateado, a gente joga a culpa em cima do outro. E essa coisa de jogar a culpa pro outro, ela é um desperdício de tempo muito grande. Toda vez que eu responsabilizo o outro sobre algo que aconteceu na minha vida, eu tô deixando de me conectar comigo mesmo. Eu perco completamente essa força e esse poder de ouvir a minha guiança interna, de ouvir a minha própria intuição. Então, esse ponto é um ponto que é interessante a gente observar no dia a dia e que eu vejo muito isso acontecendo com as pessoas ao meu redor, tá? Eu vejo muito essa busca de alguém que vai me tirar desse lugar, essa busca de alguém que vai solucionar algo na minha vida. Então, busque sim ajuda, busque terapias, psicólogos, busque autoconhecimento, busque ampliação de consciência, mas sempre nesse ponto de centramento interno, de entendendo quem é você, de tateando, de percebendo ali se aquilo está funcionando para você ou não, tá? Então, exercício de presença, que é uma das principais fatores para você perceber a sua intuição. Exercício de presença, tá? Para você perceber a sua aliança sagrada. E a inteligência espiritual aqui, de entender que todos nós somos partes de um mesmo todo. Todos nós temos um corpo de luz, todos nós. Tem pessoas que já acessam mais esse corpo de luz. Tem pessoas que acessam menos esse corpo de luz. E à medida que a gente vai ampliando esse acesso, a gente vai ouvindo mais essa guiança interna. Mas o estado de presença, ele é fundamental para a gente conseguir perceber essa guiança interna, tá? É fundamental. E Lívia, como é que eu faço para ampliar esse estado de presença? Olha, antes de eu falar do estado de presença, vou até anotar aqui, presença. Eu quero falar de uma coisa que é autoconhecimento. Ampliar autoconhecimento, entender como eu funciono, tá? Então eu começo a perceber o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me fere, o que dói em mim, quais são as questões que se repetem na minha vida, qual é o meu direcionamento existencial, assim, onde eu caminho naquela direção. Eu tenho uma habilidade mais comunicativa, eu tenho uma habilidade mais analítica, eu tenho um desejo de auxiliar muitas pessoas, ou eu tenho o desejo de construir uma empresa, que pode ser para auxiliar pessoas também, mas quais são os anseios ali da minha alma, do meu ser? Para que eu vim? Qual que é meu ponto ali de felicidade? Isso é muito importante. Quando a gente tem um pouco de autoconhecimento, minimamente, assim, quando a gente amplia autoconhecimento na nossa vida, a gente começa a ter mais segurança e assumir mais esse poder pessoal, tá? Para eu falar sobre esses temas, sobre intuição,
sobre autoconhecimento, sobre ampliação de amor, que eu gosto de falar aqui sempre. Eu preciso de me apoderar disso, dessa mensagem, que é a mensagem que eu quero passar para o mundo. Qual é a mensagem que eu quero passar para o mundo? É possível você viver em estado de conexão e realizar aquilo que você tem de melhor. Eu falo de realizar amor, tá? Então é possível você viver daquilo que você ama. É possível você associar o mundo dos sentidos com o mundo da matéria. E tem várias pessoas fazendo isso hoje. Tem várias pessoas associando esses dois mundos. Essa é a minha mensagem, essa é a minha visão. É isso que eu persigo na minha vida. Todas as pessoas podem viver isso? Não, a gente precisa de construir. Todas as pessoas podem, mas a gente precisa de ir construindo essas possibilidades. Eu vou fazendo isso na minha vida e vou sendo o exemplo para o outro. Quando eu tenho clareza disso, gente, clareza disso, eu começo a agir nessa direção. Eu amplio o poder pessoal. Entende? Quando eu tenho clareza de qual é a minha mensagem, de quais são os meus valores, qual é o meu propósito aqui, o que queima no meu coração, o que meu coração tem vontade de fazer. Mesmo que eu não esteja ainda no local assim, que eu imagine na minha cabeça que é o melhor local para fazer isso, eu começo a dar passos nessa direção, tá? Começo a dar passos nessa direção. Então, vir aqui fazer uma live, me posicionar como terapeuta de autoconhecimento, terapeuta existencial, aprender a colocar valor nos meus atendimentos, aprender a organizar a agenda, fazer movimentos presenciais, uma série de ações que eu fui dando nessa direção. Quando eu tenho essa clareza interna, fica mais fácil de eu ouvir essa guiança, qual é o próximo passo. Porque senão eu fico confusa, eu fico com medo, eu fico cambaleando ali, porque aquilo não tem centramento, não tem reverberação com aquilo que eu sinto. Mundo dos sentidos com o mundo da matéria, gostei. Exatamente, tá, Érica? Mundo dos sentidos com o mundo da matéria. É conectar esse sentido, esse propósito de vida com a realização disso no mundo, né? É conectar a energia do sonhador, daquela pessoa que sonha, com a energia do realizador. A gente está muito acostumado ou a ficar sonhando sem realizar, esse é meu sonho, mas eu tenho que pagar os boletos, eu tenho que pagar as contas. Então eu fico aqui no cenário da matéria e eu desconecto daquilo que é importante para mim. Então a vida está nos convidando, pelo menos a mim, as pessoas que me seguem aqui, a gente unir esses dois mundos, tá? Unir esses dois mundos. Então ampliar o autoconhecimento, importantíssimo na sua vida, você entender quem você é, o que você gosta, o que você veio fazer, o que é importante para você, o que faz seu coração vibrar. Está em estado de presença, porque com todo o processo de autoconhecimento, que eu trabalho muito autoconhecimento na minha vida, eu faço um processo lindo de análise existencial, é um processo muito potente, que te ajuda muito a se conectar com aquilo que você é, muito mesmo, assim, é um processo realmente muito transformador. E ele vai te dar a base para você começar a se permitir caminhar naquela direção, aí se transformando. Tem pessoas que estão no estágio mais avançado, outras que estão começando. Tem várias coisas em nós que precisam de sendo transformadas e alinhadas. E no meio do caminho isso vai aparecer o tempo todo, tá? Então, ampliei o autoconhecimento, já sei o que eu quero, para onde eu vou. Aí eu começo a pensar assim, eu preciso de ser tal coisa, eu preciso de desenvolver tal coisa. Tem uma ferramenta muito legal que eu faço, que é chamada Ponte ao Futuro. A gente leva a pessoa lá no futuro e vem voltando com ela, né? Vem voltando com ela, entendendo quais os passos que ela deu para chegar naquele ponto lá no futuro. Essa ponte ao futuro, ela vai te dar um vislumbre de futuro. Ela vai te dar uma cena para você começar a se movimentar naquela direção. Quando a gente conecta com essas cenas, não é à toa que muitas pessoas falam aí da visualização, né, do poder da visualização. Quando a gente conecta com essas cenas e deixa o nosso coração sentir isso com força, o nosso mindset, a nossa energia, o nosso campo vibracional, ele começa a buscar informações, pessoas, acontecimentos que te auxiliem a realizar aquilo. Então, quando eu estou alinhada com aquilo que eu preciso de fazer, ou com aquilo que o meu coração pulsa,
a vida começa a me facilitar esse processo, eu começo a entrar em fluxo com aquele movimento. E vão aparecendo, né, no meu mind, no meu ser, eu começo começam a aparecer pessoas, começam a aparecer fatos, a gente começa a entrar em sincronicidade, que a gente fala. E vai ficar mais fácil você perceber essa intuição interna. Vai ficar mais fácil você se abrir para intuir aquilo que você precisa de fazer. Tem 2 pontos aqui que eu acho muito interessante. A gente tem, dentro do nosso sistema, a gente tem um corpo emocional, a gente tem um corpo mental, e ele é repleto de programações, de percepções daquilo que a gente já vivenciou. Eu sempre faço processos, eu passei final de semana passado por uma imersão que foi de Theta Healing, uma ferramenta que eu uso muito. Até deixei um stories meu, tá lá, eu deixei ele salvo nos destaques ali, coloquei Theta como título. Nesse processo de caminhar, a gente vai se deparar com essas programações, com essas memórias. E a vida vai te trazer situações para você limpar essas memórias, para que você possa continuar seguindo em frente. Então, às vezes, a gente se depara com uma situação dessa e a gente pensa, isso não é pra mim. Se você não tem clareza, não tem autoconhecimento, não tem convicção do que é você, da sua energia, da sua expressão aqui, a gente vai desistir de forma muito fácil, né? Esse relacionamento não é pra mim. Esse trabalho não é pra mim. Eu já vi gente falando assim, gente, eu não, ser magro, ser saudável não é pra mim. Olha isso, ser saudável não é pra mim. Olha essa frase, gente. Ser saudável não é pra mim. Eu já ouvi isso, tá? E ser saudável, ter um relacionamento feliz, viver bem, é pra todo mundo. É pra todo mundo. Não importa o ponto que você esteja. É para todo mundo. E é nosso papel aqui buscar caminhos, aprender o que precisa ser aprendido e exercer o nosso poder aqui, construindo a vida nessa direção, né? É porque Deus não quer? Não, Deus quer tudo. Deus te deu um corpo físico, te deu um corpo emocional, mental, te deu a possibilidade de você conectar com a sua sabedoria, de você acessar esse ambiente de amor mais poderoso em você. E você precisa de dar passos nessa direção. Com paciência. Aí vem esse processo que eu estava falando. Já tenho ali, eu já sei para onde eu vou, já sei o que pulsa o meu coração, já tô dando movimentos nessa área. E aí, de repente, acontece algo na minha vida que me tira desse caminho, né? Que me causa um vucu-vucu interno ali e eu me sinto completamente perdida de novo. Quando causa esse vucu-vucu interno, se você já tem clareza, completamente perdida entre aspas, né? Eu quero fazer isso, mas eu não tô dando conta, ou tá acontecendo questões aqui. Eu quero fazer uma dieta, mas eu não consigo parar de comer as coisas que me fazem mal. Eu quero ter um relacionamento feliz, mas eu não consigo atrair uma pessoa. Eu vivo brigando, a pessoa chega perto de mim, já me dá raiva, me dá vontade de brigar, me dá vontade de me afastar dela. Eu quero trabalhar naquilo que eu amo, mas eu preciso de pagar minhas contas. Eu não tenho condição de largar tudo e viver uma coisa e fazer só o que eu amo. Comece a prestar atenção nas emoções que estão associadas com aquilo que você quer fazer. E trabalhe isso. Tem uma ferramenta linda, tem uma sessão de desbloqueio de sombras que eu falo. Eu fiz agora, até gravei lá, foi essa que eu gravei lá no Theta pra vocês verem. Eu fiz muitas coisas aconteceram na minha vida nesse período. Um dos ajustes que eu precisei de fazer e que eu faço no meu dia a dia é esse ajuste com a energia de amor. Eu falo muito dessa energia de amor, né? O amor, ele vai se esmiuçar em várias partes. Ele vai se desdobrar em várias partes. E um dos amores dos amores que a gente precisa desenvolver, não é desenvolver, de acessar cada vez mais, de limpar as crenças e acessar cada vez mais esse amor por si mesmo. Esse amor por aquilo que você precisa de entregar, que é seu, que é genuíno em você. Ampliar essa entrega e expandir cada vez mais o amor a isso. O amor aos seus talentos, aos seus dons, às suas mensagens. Aquilo que vocês vieram entregar no mundo. Todo mundo tem esse pacote luz, todo mundo tem esse cenário aí. E quando eu vou acessando esse ajuste de amor, como ele acontece na minha vida, né? A vida vai sempre me mostrando esse exercício de poder,
esse centramento interno. O outro não é mais poderoso do que eu. O outro não é melhor do que eu. Eu não sou melhor nem pior do que ninguém, tá? Ajuste da humildade. Então, quando eu venho no amor, eu venho um ajuste de valor interno. O que eu tenho é importante. A minha vida é um presente. É um presente. Eu recebi um corpo físico, esse corpo físico é dotado de uma energia espiritual que me alimenta aqui no dia a dia. E quanto mais conexão eu tenho com essa força em mim, com essa energia da vida em mim, mais eu caminho para frente em favor da vida. E a vida vai me dando vários ajustes disso. Quando eu venho aqui e faço uma live, meu coração pulsa de alegria. Por quê? Porque eu amo falar sobre esses assuntos. Quando eu dou vazão, ontem eu fiz uma live com a Fabi, foi na Fabi Vilela, tá lá no perfil dela. Eu tava muito cansada, foi terça-noite. Eu tava muito cansada, foi um dia que eu fiz muitas coisas, eu tenho 2 filhas pequenas. Eu falei, ai meu Deus, será que eu vou entrar nessa live? Quando eu entrei na live, que eu fiz a live, tava ali com a Fabi, uma energia super animada ali. Eu saí da live muito energizada, tá? Eu saí da live muito energizada. E por que eu tive essa força de entrar na live? Porque eu sei que eu amo fazer isso. Eu já vivi essa experiência em outras vezes, de estar cansada e me energizar com aquela ação. E isso é um dos sinais que você está vivendo aquilo que tem sentido para você, tá? É você se energizar com o trabalho, você se energizar com a ação. Isso é um indicador de que você está vivendo no caminho certo, você está fazendo aquilo que você ama fazer. Então, amor, essa energia de amor, de valor, o que eu faço tem valor, a minha ação tem valor, o meu corpo tem valor, a minha vida tem valor, a minha vida é dotada de uma energia espiritual. Eu tenho valor, eu sou valor aqui nessa existência. E vários ajustes dessa energia de valor que tem a ver com o reconhecimento, com a energia do centro que a gente fala, que é a energia da humildade. Uma das energias mais importantes para a gente conseguir se posicionar e ouvir a nossa intuição é essa energia de centramento, essa energia de presença, essa energia de humildade. Eu sair da posição de que eu sou melhor ou de que eu sou pior que alguém. E aí eu tenho muitas histórias para contar, tá? Quando eu chego num atendimento, por exemplo, estou falando aqui de terapeuta, mas pode ser de outras coisas. Uma pessoa que eu atendi que é professora e que não tem coragem de falar sobre textos que ela escreve que são maravilhosos, contos e coisas maravilhosas que ela faz, que ela traz, mas ela não tem coragem de expor, né? Por que ela não tem coragem de expor? Porque ela não consegue perceber o valor daquilo. Aí tem a ver com a energia de amor. O amor àquilo que você faz. Ver amor naquilo que você faz, o valor daquilo que você traz de mais genuíno de dentro de você. Normalmente a gente tem dificuldade de dar valor para as coisas que são mais óbvias, para as coisas que mais fazem sentido para o nosso coração. A gente acostumou com a crença de que o amor é ridículo, né? Que o amor é bobo, que esse negócio de amor não mata, como é que é? Não enche barriga. Amor não enche barriga. Quem já ouviu isso? Amor não enche barriga, tá? A gente acostumou, isso tá no nosso mindset coletivo, esse tipo de crença. Então, liberar, mostrar aquilo que é genuíno pro nosso coração, às vezes falar eu te amo pra pessoa do teu lado, pode ser uma coisa extremamente difícil para você. Energia de amor. Quais são os ajustes nessa energia de amor que você precisa de fazer, né? Essa história do você precisa de se amar, isso é verdade. Se olhar no espelho, se elogiar, se olhar profundamente, perdoar aquilo que você não é ainda e amar aquilo que você é. E saber que numa energia mais elevada você já é tudo. Eu só vou acessando isso aos poucos. Ajuste de energia de amor, tá? Eu tive muitos ajustes e ainda tenho ajustes nessa energia e a vida vai me mostrando cada vez mais. Às vezes eu faço uma live e vem uma mensagem, Lívia, essa live transformou a minha vida. E aí eu começo a conectar com o valor disso, com o valor que isso tem, tá? Várias vezes isso já aconteceu comigo. Botar preço, colocar valor naquilo que você entrega. Tá muito relacionado ao valor, ao amor que você percebe. A energia de amor e de valor, tá?
E a energia do reconhecimento, que é essa energia do centramento, que é muito importante a gente trazer ela aqui, isso é crucial, gente. Eu queria muito falar disso pra vocês, tá? Essa coisa de eu ver o outro como maior tem a ver com essa energia da humildade, que é o Bert Hellinger vai falar do equilíbrio, né? Da constelação familiar, do equilíbrio, a lei do equilíbrio. Todas as vezes que eu me vejo maior do que o outro, que eu quero salvar, sabe, as pessoas curadoras que a pessoa começa a falar algo, ela já tem uma cura, ela já tem algum jeito de ajudar aquela pessoa, a pessoa nem pediu ajuda, ela já tem um jeito de ajudar, ou ela acha que ela consegue ajudar aquela pessoa, ela não confia no poder que aquela pessoa tem de transformar a vida dela, tá? Ela não se coloca como instrumento, ela se coloca como um pai, uma mãe que vai salvar aquela pessoa. Isso não é simples de perceber, pelo menos para mim não foi. Eu ainda tô percebendo sinais disso na minha vida, tá? Para mim não foi simples de perceber. Pode ser que para você seja mais. E quando eu me coloco numa posição de inferior, de eu não dou conta. Isso não é para mim, aquele que eu tava falando, ser saudável não é para mim. Ir num palco e falar não é pra mim. Expor aquilo que eu faço, que eu amo, que eu gosto, não é pra mim. Ter um relacionamento feliz, isso não é pra mim. Meu pai e minha mãe se separaram cedo, meu pai traiu minha mãe. Não, isso não é pra mim. Eu não confio em relacionamento. Todo homem trai. E aí vai, né? Muitos processos de crença dali. Eu não dou conta de fazer isso. Fulano é muito melhor do que eu. Isso energia da inferioridade, tá? Ou da superioridade. É muito comum a gente transitar entre essas duas. O oposto disso é a humildade. E tá na inferioridade ou na superioridade é orgulho. Orgulho. É um dos aspectos de sombras mais comuns na nossa humanidade, um dos mais difíceis de serem tratados. A gente vai tratando por camadas. A gente vai realmente limpando no dia a dia e reconfigurando o nosso mindset. Mas é muito forte isso, o orgulho. Aquela pessoa muito boazinha, que ajuda muito, que faz muito pelo outro, ela tá ali nessa energia de orgulho forte, tá? Não significa que você não tem que fazer pelo outro, que você não precisa de doar. A lei da doação existe também. Tem várias questões aqui que a gente pode colocar. Mas quando eu me coloco nesse centro de poder, na perspectiva de que sim, eu já tenho o que ofertar, e quanto mais eu oferto, mais aquilo se expande em mim. Quanto mais eu oferto, mais aquilo é lapidado, mais aquele talento é lapidado. E me coloco naquela energia de amor, de amor, de vulnerabilidade, de saber que, embora eu tenha coisas para ofertar, isso pode sempre ser lapidado e no caminho eu sempre vou aprendendo com essa oferta. E confio no outro. Sabe, terapeuta tem uma coisa muito interessante. Eu tinha muito isso, tô melhorando muito, mas eu ainda vejo isso ainda em mim. Quando uma pessoa chega para ser atendida, a gente quer eliminar a dor daquela pessoa por completo, a gente quer resolver a vida daquela pessoa por completo. E se a gente não consegue fazer isso, a gente se sente mal. É como se a gente não tivesse competência, como se a nossa atividade, se aquilo que a gente oferta não tivesse valor, tá? É um desequilíbrio na energia da humildade. Você vai estar no seu centro, ofertando aquilo que você pode ofertar naquele momento, e o impacto na vida do outro vai depender muito do outro, do momento do outro, daquilo que o outro acessa, daquilo que o outro está pronto para poder curar naquele momento, entender naquele momento. Bom dia, Fê! Você falou de fazer uma live comigo? Claro, meu amor, super topo, uma live com você maravilhosa, tá? Top demais. Então, essa energia de humildade é uma coisa que a vida vai trabalhar o tempo todo. E esse centro de presença, ele vai te ajudar a ouvir a sua intuição. Vai te ajudar a ouvir esse movimento. Quando eu começo a entender, aqui eu tô no desequilíbrio da humildade. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vou fazer um atendimento, faço um atendimento com alguém. E aí, nesse atendimento, eu penso assim, nossa, eu não consegui curar essa pessoa, ou você não fez bem feito. Começa a me dar aquela angústia interna e começa a me vir vários pensamentos relativos a isso.
Isso é intuição? Isso é a sua mente falando ou o seu ego falando ou é o seu eu superior falando? É o seu ego falando, tá? Mas se eu não tenho clareza disso, eu não tenho clareza dessa sombra que ainda existe em mim, eu fico achando que é minha intuição, falando pra mim pra dizer que que isso não é pra mim, que isso não é pra minha vida. Isso acontece muito, tá, gente? A intuição, ela vai te dar sempre uma sensação de alívio, ela é compassiva, ela é mais genérica, ela não vai ali, né, em coisas muito específicas, sabe? Deus, ele é muito generoso, ele não vai invadir a sua vida. À medida que você pede, a vida vai te mostrando. Pedir, tá? Pedir é uma coisa muito importante. Pedir para ouvir, pedir para acessar, se colocar nessa postura, que também é uma postura de humildade, de me guia, me rende, criar intimidade com essa energia, intimidade com a sua luz, intimidade com o seu poder pessoal, intimidade com essa energia de amor em você, que pode estar representada pela força de algum mestre, de algum anjo, de algum ser que você acredita. Ela pode estar ancorada aí, você pode pensar em Jesus, em Mãe Maria, em uma entidade que você ama e que você confia, para ancorar essa energia. Ou nessa própria divindade, eu gosto de pensar num sol de luz, eu gosto sempre de trazer essa imagem, esse corpo lumínico que existe em nós. Todos nós temos esse corpo lumínico, a gente chama de corpo átmico, algumas pessoas vão chamar de eu superior, algumas pessoas vão chamar de divindade interna, todos nós temos isso, tá? Todos nós temos essa parte luz em nós. Então, quando eu vou me rendendo a ela cada vez mais e pedindo para guiar o meu caminho, para trazer a intuição mais coerente, para trazer a ação ali mais certa. Só que ela não é invasiva. Ela não vai te dizer, se você fizer isso, você vai ter essa consequência. Igual a gente faz com os nossos filhos, às vezes, com os nossos maridos, companheiros, né? Companheiras, como é que é? Essa coisa de apontar, ela é uma energia mais amorosa. Essa coisa da crítica, toda vez que fala uma voz de crítica, você não tá fazendo certo, isso não vai dar certo, você viu o que você fez, você viu o que você falou pra fulano. Toda vez que for essa voz de crítica, que é muito comum, todos nós temos um crítico interno muito forte, toda vez que for essa voz de crítica, não é o seu eu superior, é a sua mente, é o seu ego. A mente é muito barulhenta, ela fala com a gente o tempo todo, tá? Então, quando eu vou saindo desse padrão de autocrítica muito forte, em mim, eu consigo acessar mais essa voz de mais amor. Porque é uma voz amorosa, uma voz que busca sempre trazer o melhor para você. E ela conversa com você de diversas formas. Ela conversa através das pessoas, através dos sinais que te acontecem o tempo todo, através de sonhos. É muito comum o nosso inconsciente conversar com a gente através de sonhos. Ela conversa com você através de livros, sabe? Páginas de livro que você abre. Então, muitas formas de ela conversar com você. E a gente se disponibilizar mais sabendo que eu sou parte. Tem uma crença muito comum que diz assim pra gente, que a gente não é perfeito, né? Você não é digno de Deus, não é digno de ouvir uma voz interna, não é digno dessa guiança sagrada, não é digna desse corpo de luz. Já atendi muitas pessoas que têm esse padrão, eu sou indigna de Deus, eu sou indigna do amor. Porque tem um script, tem tantas coisas que você precisa de fazer para estar digna do amor, que, meu Deus, você nunca vai alcançar esse lugar, né? Vai estar sempre faltando algo. E quando eu percebo que não, eu já tenho esse amor em mim, eu só vou aprendendo a acessar, eu já tenho esse corpo de luz, ele já nasceu comigo, eu só existo aqui por causa dele, ele é que alimenta a minha vida. Corpo físico sem a energia espiritual, ele não existe, ele morre. O que alimenta esse corpo é igual a bateria do celular, né? Para o celular funcionar, ele precisa da energia. Então, é como se o nosso corpo, ele fosse o aparelho, o celular. Mas para esse celular funcionar, ele precisa da energia. Essa energia, ela vem desse corpo lumínico. Ela vem dessa parte luz em nós. Ela vem dessa energia de sabedoria que alimenta o nosso corpo. E o nosso corpo tem várias programações ali para funcionar, que são os aplicativos ali do celular. A gente vai colocando vários aplicativos para esse celular funcionar.
Então, eu funciono de acordo com os aplicativos que eu instalo em mim, ou que já vêm instalados a partir de uma perspectiva de genética, de cultura, de memórias existenciais. Então, o que eu preciso? Qual é o exercício da minha vida? Eu vou me rendendo a essa energia que é mais inteligente que eu e vou reprogramando, tirando ali os aplicativos que não servem mais e colocando, instalando novos aplicativos que servem mais. E quando a gente vai mudando o padrão, por exemplo, só esse padrão, eu não sou digna do amor. Se eu mudo essa programação, esse aplicativo para eu sou digna do amor e eu mereço sempre o melhor. Eu mudei, eu reinstalei um programa. Eu posso repetir isso milhões de vezes. Eu sou digna do amor, eu mereço sempre o melhor. Eu ouço a minha guiança interna. Eu sou guiada pela luz que existe em mim. São programas que eu vou instalando. E aí quando eu vou a um terapeuta, quando eu vou fazer um procedimento, quando eu vou ampliar autoconhecimento, eu já vou com essa energia de que eu estou sendo guiada por uma luz interna que existe em mim. E aquele procedimento ele vai ser fundamental para eu perceber determinada questão. Pode ser que ele não resolva completamente a tua vida, não te cure por completo, não tire você, mas ele vai dar um passo importante na sua vida, ele vai transformar algo que é importante para você naquele momento, tá? Então, ouça, se você sentiu no seu coração, comece a caminhar na direção daquilo que você sente, amplie a intimidade com essa força interna que existe em você. Amplie a intimidade, chame por ela, tá? Chame por ela. Chame pelos seus mestres, as pessoas que você acredita. Peça proteção, peça intuição, peça guiança interna no seu dia a dia. E aprenda aí ouvindo e seguindo isso com muito amor. Ampliando o amor sempre, tá? Assim na terra como no céu. Então, aquela coisa de ouvir lá, eu quero acessar o amor. O portal para você acessar o amor é a abertura que você dá aqui no físico. Então, você olhar no espelho e falar que você se ama, eu me amo profunda e completamente. Olha que exercício lindo. O do Ho'oponopono, que eu já ensinei em algumas lives, eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, eu sou grata, eu sinto muito por ainda apresentar essa questão, eu me perdoa porque eu estou aprendendo, eu te amo, divindade que há em mim, eu te amo, eu sou grata pela sua existência, pela forma como você me alimenta. Você fazer Ho'oponopono todo dia para você é uma forma de abrir portais para essa energia do amor, é uma permissão interna, tá? Outra questão que eu ia falar é permissão. Então, a gente já falou de várias coisas, né? A questão do amor, de a gente ampliar o amor, o valor, acreditar, tá? Se você ainda não consegue sentir esse amor todo pelo seu corpo, pela sua vida, acredite que a sua vida tem valor e vale a pena. E você pediu para nascer, você pediu para estar aqui. Você pediu para desenvolver coisas que você precisa de desenvolver e para curar coisas que você precisa de curar. Então, acredite que a sua vida tem valor. E ela tem muito valor. E comece no dia a dia aí buscando esse valor. Abra os portais para o amor. Comece a tirar as programações de que não vale a pena, de que não serve. Ontem, essa semana passada, eu atendi uma pessoa e é muito comum, tá, gente, isso acontecer comigo. Nossa, Lívia, você tá falando aí quando eu faço um mapa de nascimento da pessoa. Ou que eu começo ali o processo de análise existencial. Nossa, Lívia, você tá falando de mim, parece outra pessoa. Eu não me sinto essa pessoa tão poderosa, eu não me sinto essa pessoa com tanta capacidade, eu não vejo todos esses talentos em mim. Energia do amor próprio e do reconhecimento, que é a humildade, tá? A humildade é a energia do centro. Essa pessoa, ela tinha muitos talentos para organização. A gente fala de número 8. Eu atendo muitas pessoas com número 8 no mapa de nascimento. É muito interessante porque é uma energia de poder. E é uma energia que a vida me convida o tempo todo para desenvolver. Que ela é a minha missão. Missão, tá? Quem não entende de mapa de nascimento e quiser conhecer mais sobre essa ferramenta, pode entrar em contato comigo. É uma ferramenta maravilhosa. A minha missão é o número 8. 8 tem a ver com exercício de poder. 8 tem a ver com realização na matéria. E tem pessoas que trazem o 8 de destino, ou trazem o 8 de motivação, o que motiva, ou trazem o 8 na expressão ali,
na forma como se comunica com o mundo. E essas pessoas são pessoas da ação, são pessoas realizadoras, são pessoas que trazem energia de poder, de planejamento, são pessoas que concretizam, que realizam coisas na matéria. E essa pessoa específica, ela já tinha realizado tantas coisas na vida dela, ela saiu de uma realidade muito mais escassa e estava numa realidade muito mais abundante. Em relação, eu já tinha construído uma família, já tinha construído uma empresa, já tinha construído uma vida financeira mais abundante, mais próspera, mas ela não conseguia perceber nela essa força de realização que é característica dela. Ela não conseguia perceber. Isso é muito comum, é valorizar, é se conectar com o seu poder, tá? Se conectar com o seu poder. E aí, quando eu me conecto com o meu poder e falo, uau, e eu sou boa de fazer isso. E aí eu me permito internamente fazer isso, eu me permito. Aí eu alinhei, sabe? Eu alinhei. Aí eu alinhei aquilo que é força em mim, essa energia de essência, com a minha expressão, com o meu físico aqui. Aí eu permito que essa guiança sagrada me dê mais insights nessa direção. Eu permito ouvir. Porque se eu não acredito que eu sou boa nisso, eu não consigo nem ouvir, eu bloqueio. Eu bloqueio essa intuição. Porque imagina eu, como assim eu? Entende? É você mesmo, meu amor, é você mesmo. Todos nós temos um pacotão luz e temos um pacotinho sombra. Só que a gente se identifica com o pacotinho sombra e a gente pode se identificar. Se eu me identificar fortemente com um medo, eu transformo a minha vida em medo. Atendi uma pessoa muito interessante. Ela tinha uma questão ali de leveza e peso, leveza e peso. Isso era tão crucial na vida dela, tá? É a mesma energia, leveza e peso. A leveza, ela tá aqui numa energia, ela tá aqui na outra ponta, na ponta positiva. E o peso tá aqui na ponta negativa. Eu vou caminhando do peso pra leveza. Então, a vida dela toda era isso, era questão de peso e leveza. Tem pessoas que é questão de conexão espiritual e desconexão, que acontece muito comigo também. De realização e anulação também acontece muito comigo, tá? No caso dessa pessoa era isso. E ela manifestou peso em todas as áreas da vida. Ela manifestou peso físico, ela estava muito gordinha, muito acima do peso. Ela manifestou peso na vida relacional, a vida estava pesada ali, o relacionamento estava complicado. Ela manifestou peso na vida profissional, tudo que ela fazia era sempre com muito peso, sempre com muita sobrecarga. E ela manifestou peso na vida espiritual, ela não conseguia sentir esse movimento de leveza, de conexão, se sentir abraçada e acolhida pela vida. É como se eu preciso dar conta de tudo, eu sou responsável por tudo, tudo sou eu. Desconectou dessa guiança sagrada, deixou de deixar o universo te ajudar. Entende? Se ela vai se abrindo, agora ela está no movimento de cura disso. Ela foi se abrindo. Então ela falou assim, agora, o primeiro passo que a gente viu na vida dela, a energia do acolhimento. Ela não se acolhia, ela se cobrava muito, isso já gerava peso. Só desse movimento de começar a se acolher e se perdoar por aquilo que ela ainda não conseguia, dando para ela o acolhimento que ela queria lá desde a infância e que ela não recebeu, ela começou a se acolher, se perdoar, fazer Ho'oponopono todo dia. Ela começou a mudar o peso em todas as áreas da vida, ela começou a manifestar leveza, tá? E aí ela começou a sentir mais a sincronicidade do universo, sentir mais as coisas que estavam acontecendo. Nossa, Lívia, eu percebi que aí veio uma pessoa e falou isso pra mim. Meu marido tá me sentindo, tá sentindo mais que eu tô diferente. Eu tô escutando mais aquilo que vem no meu coração, tô sendo mais intuitiva. Tô deixando agora, em vez de eu ficar planejando tudo e querendo tudo exatinho ali como eu planejei, eu tô me soltando mais, tô deixando ali que as coisas aconteçam como tem que acontecer. Me deixando, eu falo de ser canal, tá? Olha pra você ver que lindo. Então, intuição, ela vem muito de uma energia de permissão. O quanto você se permite ouvir, o quanto você se permite acessar, o quanto você se permite ser amado por essa energia de amor que te alimenta.
Porque esse corpo espiritual que está em você é puro amor. É puro amor. Tá? Quando eu falo conexão com o amor, é essa conexão no mais profundo, é essa conexão com a sua própria essência, com a sua própria luz, que é feita de amor, de energia crística. É a energia, né? Jesus falava disso, né? Desse acesso, através dele, através do Cristo, através dessa energia crística, a gente acessar o Pai. Então, a gente acessar essa força de Deus em nós através da ampliação de amor. E a gente vai ampliando amor em todos os espaços, mas começa com uma permissão de me amar. Eu permito me amar. Eu permito me olhar no espelho e dizer que eu me amo. Eu permito ver o bom em mim, reconhecer os meus talentos, reconhecer a minha força e o meu poder. Eu permito auxiliar, contribuir com a vida do outro, sem querer salvar o outro, sem querer transformar a vida do outro, simplesmente porque isso é o que eu tenho de melhor. E se isso transforma a vida do outro, maravilhoso, mas eu não me coloco essa carga, esse peso, porque ele não é meu. Eu não tenho essa competência. Eu sou mais um ser aqui nessa engrenagem. Quando eu vou me permitindo, me abrindo para esse espaço mais amoroso, essa energia de amor, ela vai sendo percebida pelas minhas células, pelo meu corpo. Eu vou começando a ouvir, sentir, perceber os movimentos da vida a meu favor. É muito profundo isso e ao mesmo tempo é muito simples. É se abrir para a vida. É realmente, é literalmente abrir o seu coração. A minha mãe falaria isso, né? Abra seu coração, tá? Energia de humildade. Abra seu coração. Abra seu coração e reconheça aquilo que você tem de melhor. Não acontece da noite pro dia. É um caminhar aqui. Eu coloquei minha filha andando de patins. Ela entra no patins, ela começou a andar, né? E ela cai. Aí ela levanta. Ela simplesmente cai, levanta e vai de novo. É impressionante como as crianças, elas têm essa permissão para viver. Essa permissão para errar. Essa permissão para se desenvolver. Porque ela se sente, principalmente se ela tem, né? Se ela tem essa energia, ela se sente amada, ela tem essa energia de amor mais forte no coração dela. Essa energia de essência na criança, ela tá muito pulsante, muito forte ali. Com o tempo a gente vai formando o ego e vai criando cascas, vai criando camadas, tá? Também vai sofrendo traumas, dores, questões e a gente vai criando mais capas. Tudo bom, Fabi? Seja bem-vinda, meu amor, tá? Então a gente vai criando essas cascas. Então a criança normalmente ela tem essa permissão maior para viver, experimentar. Nós estamos aqui para experimentar, para viver, tá? Numa direção existencial que todos nós já temos, que é isso que traz o mapa, é isso que traz as questões que a gente coloca aqui. Então, essa permissão interna para viver, para ser guiado, para ser amado, 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 reconhecido. E aí, essas duas energias, o amor e o reconhecimento, ele vai te trazer o poder pessoal. Ele vai fomentar o seu poder pessoal. Ele vai trazer gás, motivação, vontade de você colocar no mundo aquilo que faz sentido para o seu coração. Então, ele vai trazer, se você está preenchido desse amor, acreditando nesse amor, reconhecendo que você é parte desse todo aqui, que é o seu movimento, ele contribui com o outro e ele também contribui com a sua própria evolução, porque ele vai iluminando questões suas. Você começa a ter mais poder de ação, você começa a querer fazer, você começa a querer transformar o mundo, uma energia que o adolescente tem muito, a criança tem muito. A cuidar, viver um mundo melhor, transformar o mundo. A gente vai perdendo essa capacidade, essa conexão com o amor à medida que a gente vai crescendo. E aí quando eu exerço esse poder pessoal, quando eu tô exercendo esse poder pessoal a partir desse centramento, eu sou mais guiado, as coisas aparecem. E aí tem um exercício de desapegar dos formatos, de desapegar dos resultados, de desapegar daquilo que eu acho que tem que ser, tá? Isso foi uma das últimas lições aqui que eu aprendi. São várias lições que vão vindo ao longo do tempo. A gente fez uma live, eu e Fabi, sobre isso. A gente desapegar um pouco dos formatos. Simplesmente a gente expressar ali os talentos, as coisas que você tem para fazer.
Deixa eu dar um exemplo pra você. Às vezes você tá aí num movimento que você quer muito ter um relacionamento amoroso incrível. E aí você tem ali um primeiro relacionamento e não foi tão assim, não deu certo, você separou. Não desista do seu relacionamento. Continue dando passos nessa direção. Continue se transformando internamente, ampliando esse amor por você e se abrindo para um novo relacionamento. Faça as curas que precisam de ser feitas em relação a esse movimento de se relacionar. E continue. Se você quer fazer uma transição de carreira, ainda não conseguiu, ainda não está totalmente, não se sente totalmente pronto, preparado, não tem ainda a estabilidade financeira que você gostaria, continue dando passos nessa direção. Concilie as duas coisas, sabe? Concilie as duas coisas e vai dando passos nessa direção e deixe o universo contribuir com você. O universo é muito generoso. Ele traz tudo o que você precisa e no momento que você precisa. Então se abra para a vida, se abra para as novas possibilidades e não deixe de fazer as curas internas que você precisa de fazer. Tem coisas que são doloridas. Eu fui fazer agora ontem, foi terça-feira, eu fiz uma constelação familiar com uma amiga minha. A gente tem um grupo de terapias e a gente troca. A gente faz bastante troca, é bem legal esse movimento. E eu relatei algumas questões que estavam acontecendo comigo, relacionadas à insegurança, à confiança, que é uma coisa que eu trabalho muito. E ela fez um movimento ali na constelação. Foi exatamente o que eu tinha descrito para ela, inclusive em relação aos personagens. Ou seja, eu já sabia. Eu já tinha essa percepção porque eu me trabalho muito, sabe? Eu me percebo, eu tenho esse exercício de me perceber diariamente. Exercício de perceber o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando e pedir sempre pra vida curar aquilo que eu ainda não consigo curar. Limpar aquilo que precisa de ser limpo e ativar em mim o que precisa de ser ativado, que é poder em mim. Me dá paciência e coragem para seguir em frente. Eu sempre peço isso. Eu sempre me conecto todos os dias e eu paro para pensar o que eu tô sentindo. É um exercício muito importante a gente aprender a fazer, tá, gente? O que eu tô sentindo nessa situação? Teve lá uma ruptura, teve uma questão que eu não gostei, teve algo que eu imaginei que fosse aquilo e não foi. O que eu tô sentindo aqui? E normalmente é difícil de a gente assumir o que eu tô sentindo. Uma sessão de EFT que eu fiz, de Emotion Freedom Technique. Outra amiga minha. Tenho amigas maravilhosas, viu, gente? Poderosérrimas. E nessa sessão de EFT foi vindo ali uma raiva que tava de uma situação, uma raiva muito grande. Era uma raiva que ela tava enorme. Ela virou assim um monstro, assim, uma raiva. Eu cresci, fiquei com raiva. Como se eu ficasse muito maior do que aquela pessoa. E começou a me dar uma vergonha de sentir raiva. Aí chegou o caminhão Ai, que vai recolher o lixo aqui. Faz um barulho. Enfim, se atrapalhar aí, vocês me falam. Eu comecei a sentir vergonha de sentir raiva. Como se eu não tivesse o direito de sentir raiva. Raiva não é um sentimento equilibrado. Não é um sentimento, né, harmônico. Eu não posso sentir raiva. Vergonha de sentir raiva. Olha pra você ver. Agora, assumir isso. Aí que tá o caminho. Aí que tá a chave. Aí tá muito forte. Estão ouvindo aí, gente? Tudo bom, Rai? Seja bem-vinda, meu amor. Maravilhosa, menina das percepções, incrível, linda. Pronto, saiu. Um portal importantíssimo pra gente ouvir nossa intuição é a gente aprender a sentir, recuperar esse prazer, essa permissão para sentir. Algo que a gente foi desconstruindo ao longo da nossa existência. A gente vai desaprendendo a sentir. A gente vai desconectando do sentir o tempo todo. Às vezes eu tiro até vergonha de sentir raiva pra ver se eu desfaço um pouco. Ai, Senhor. Eu tive muita vergonha de sentir raiva. E durante muito tempo eu não me permitia gritar, eu não me permitia ter surtos assim, sabe? Eu não me permitia. Eu ficava sempre numa energia ali, eu implodia a raiva pra dentro de mim. E aí nesse exercício eu fui entendendo o meu subconsciente, que eu entendo que sentir raiva é algo ruim, é algo de alguém que está desequilibrado, é algo de alguém que não consegue sentir amor. Gente, conscientemente eu não acho nada disso, tá? Super acredito que, e hoje eu tenho várias assim, eu fui aqui de um cenário de muita assim contenção para um cenário de explosão.
E agora eu tô tentando ir pro caminho do meio, porque ainda tem umas explosões assim. Por mais que vocês venham aqui amorosa, né? Eu passando com todo o amor do mundo esse conhecimento, que eu realmente amo muito no dia a dia. Eu tenho várias explosões de raiva, tem vários momentos que eu... E hoje eu me permito ter raiva, porque antes eu não me permitia. Eu implodia, tinha muita questão, ainda tenho, tá? Questão no fígado, muita questão ainda de prisão de ventre, que ainda vem, ela vem e volta. Tem épocas que ela vem mais forte. Duas coisas que eu consegui curar do meu corpo. Aí o hipotiroidismo, esse curou por completo quando eu comecei a me expressar mais e a falar daquilo que era essencial pra mim. Curou. Eu tomava remédio para hipotiroidismo durante... foi 2014 que eu comecei a tomar. Eu parei de tomar tem 1 ano e meio, mais ou menos. Então foram muitos anos ali, foram 9 anos mais ou menos. De 8 anos mais ou menos tomando remédio. E eu tinha uma gastrite persistente. Ela não curava com nada. Se eu não tomasse lá o remedinho, eu embolava de dor. Eu embolava de dor. Durante 13 anos eu tomei remédio para gastrite. 13 anos, desde 2007 eu tomava remédio para gastrite. Tem quase 2 anos que eu não tomo remédio para gastrite mais. Desde que eu comecei a me expressar. Aqui, tá? Plexo solar tem muito a ver com poder pessoal. Tem muito a ver com autoconfiança. Tem muito a ver com essa energia de coragem de manifestar aquilo que você é. Aquilo que tá no seu coração, tá? Vou dar o exemplo da Rayane aqui, que é cantora. Ela gosta de cantar. Ela não usa o canto como atividade principal da vida dela, mas o canto é algo que tá nela. Ela expressa isso de uma forma linda. E ela tem um canto que é inspirado, né? Ela traz músicas, letras, o som. É lindo o trabalho dela, gente. Sou apaixonada, sou super fã aqui do trabalho dela. E ela vem desenvolvendo mais essa permissão para expressar essa voz, expressar esse talento, esse dom, que tem muito a ver com a expressão de amor. O que é mais amoroso em mim, o que gera mais amor para o outro, onde o outro percebe mais amor em mim. Isso é legal da gente também perceber, tá? Onde o outro percebe mais amor em mim. E não sei se você tinha questões aí no plexo solar, tá, Rayane? Você pode até colocar aqui se você tinha alguma questão no plexo solar. Mas à medida que a pessoa vai liberando, permitindo, no caso dela é a voz, esses chakras, esses centros de forças, eles vão se curando. Eles vão se curando, tá? Comigo aconteceu isso. Essa parte ainda a parte aqui da prisão de ventre, né? E qual foi a outra que eu falei? Ainda manifesto, ainda tem esses movimentos. Agora a tireoide, graças a Deus, curou e o plexo solar também. Então a gente vai vivenciando curas nesse processo. Aí, ó, a Rayane já tive sim, tá? Ela também relatou num atendimento que eu fiz com ela relatou que teve uma época que ela estava muito concentrada em fazer uma prova, em passar num concurso, e ela começou... Não sei se eu posso falar isso, tá, Rayane? Vou falar de uma forma bem, assim, menos detalhista, mas ela começou a manifestar fibromialgia no corpo dela, porque ela estava se pressionando muito, fazendo algo que ela não queria mais fazer, como se eu não quisesse mais, eu cansei. O corpo, a alma, não tá querendo mais fazer aquilo. Mas racionalmente eu preciso mais um pouquinho para eu conseguir. É tipo uma negociação que ela fez com a alma dela. Mais um pouquinho e eu paro. E aí foi isso que aconteceu. Mais um pouquinho ela passou na prova que ela gostaria de passar e aí aquelas dores cessaram. Mas aí é uma percepção, se percebe que é uma relação de percepção com o meu corpo. Eu entendo que essas dores, ela contou isso pra mim. O médico falou pra mim que eu tinha que tomar remédio, aí eu falei pro médico, não, eu não aceito essa doença e eu sei que ela vem desse movimento. Isso vai acabar, isso é por um tempo limitado. Eu não vou ficar aqui. Eu não vou ficar nesse movimento. Tem pessoas que fazem isso o resto da vida. Tem pessoas que estão num trabalho que não gostam, que faz muito mal pra elas, ou estão num relacionamento que faz muito mal pra elas, e elas continuam ali. A dor não cessa. A dor vai só aumentando, porque é seu corpo te avisando, isso tá me fazendo mal, tá? É seu corpo te avisando isso. E ela teve essa percepção, não, eu sei que isso aqui tá me fazendo mal, mas eu preciso de um pouquinho mais de tempo pra eu conseguir resolver isso. Mas 2 ou 3 meses eu saio desse padrão. E aí foi isso que ela fez, tá? Um nível de percepção mais elevado em relação ao que eu sinto e o que meu corpo tá me contando. Isso também é um processo de conexão com o amor, de conexão com o seu corpo. E ouvir a sua guiança, né? Ouvir aqui o seu poder interno. E aí, quando eu começo a soltar, a liberar esse poder, a deixar vir, a deixar eu fazer aquilo que faz sentido pra mim.
é o poder pessoal, que muita gente está perdido nesse poder pessoal, muita gente está com esse poder pessoal engavetado, ou usando esse poder pessoal para realizar coisas que são expectativas da família, que são expectativas da cultura, que são expectativas do que o outro, do seu relacionamento, da pessoa que você está se relacionando, dos seus amigos. Perdeu essa conexão consigo mesmo, aquilo que me faz feliz, aquilo que tem sentido para mim, tá? E aí, muitas vezes na vida, a gente vai precisar de negociar, a gente vai precisar de fazer negociações, de entender, ok, eu sei que eu amo fazer isso, eu queria viver só disso, mas ainda não é possível para mim. Como é que eu posso negociar? Como é que eu posso ceder a essa situação sem abrir mão daquilo que eu sou, daquilo que eu amo, daquilo que me conecta comigo mesmo? E aí você vai ampliando essas percepções e essas possibilidades, à medida que você também pede ajuda a essa guiança que está ali em você, a essa força de amor que existe em você. Então, ouvir a nossa intuição, para a gente ampliar esse ouvir essa intuição, tem a ver com ampliar conexão e amor por você. Tem a ampliar essa crença de que você merece ser amado, você merece intuir coisas da sua vida, você merece ouvir a voz da sua essência, você merece ir num caminho de mais amor. Fez sentido pra vocês, gente? Coloca aqui pra mim se fez sentido pra vocês. Já tô caminhando aqui para o fim. Deixa eu ver se tem mais algumas coisas aqui que eu... Ah, isso aqui é muito legal, tá? A permissão, que eu tinha anotado aqui, vou olhar aqui, a permissão, sair da vítima e relembrar que somos filhos de Deus. Isso é muito legal, sabe? Quando a gente fica ali naquela postura de eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta, ou fulano que fez isso pra mim, fulano, a culpa é do meu marido, a culpa é do sistema, a culpa é do racismo, sei lá, a culpa é do... Não tô negando nada disso, existe tudo isso, não tô negando o que aconteceu na sua vida, não tô negando ali a dor que você sentiu. Mas o único caminho de a gente sair da dor e resolver ela e não criar ela de novo na nossa vida é sair da condição de vítima, é ir para a autorresponsabilidade. Por que eu manifestei isso na minha vida? Mesmo você sofreu uma traição, ok, mas você de alguma forma deixou aquela traição acontecer. Eu sei que às vezes é contrassenso falar isso, né? É contra-intuitivo falar isso. Mas se você for observando, pode ser que você tenha abrido mão de você, pode ser que você tenha jogado mais no outro a responsabilidade de te fazer feliz, pode ser que você tenha anulado ali questões suas que você poderia assumir mais. Então, assim, a gente sempre tem responsabilidade sobre aquilo que a gente acontece. É sempre uma bênção ou uma lição. É sempre algo para aprender. Então, a gente ter coragem de aprender e de exercer esse poder. Para exercer esse poder e me permitir me movimentar, caminhar, eu preciso de ampliar amor, de ampliar permissão para o amor em mim. Ampliar permissão para o amor em mim também é ampliar intimidade com essa energia de amor que te orienta, que é maior do que você, tá? Acho que era esse o recado que eu queria passar para vocês hoje. Aceitação faz sentido sim, mas eu não consigo me olhar no espelho. Comece a treinar, meu amor. Comece a treinar todos os dias. Quando eu comecei a ler a Aloysio Rey, que é a pessoa que traz o exercício do espelho. Acho que eu tinha uns 14, 15 anos, mais ou menos. Eu era adolescente. E eu lembro que eu era uma adolescente gordinha, tive vários problemas com essa questão, apesar de que eu tinha um lado sempre muito ativo, sempre muito pra frente, nunca tive problemas de relacionamento. Eu nunca passei por isso, mas eu tinha uma questão de me assumir, né, de assumir as minhas forças, de entender quem eu era. Essa questão da identidade sempre foi muito forte pra mim. Porque eu vivia num ambiente muito espiritualista e eu tinha que viver na vida normal. Então, conectar a vida normal com o mundo espiritual sempre foi uma questão pra mim. E quando eu fui ler meu mapa de nascimento, olha pra você ver que interessante. Meu número de destino é 7 e meu número de missão é 8. É justamente conexão de espírito e matéria. Justamente conectar o mundo dos sentidos, o mundo espiritual com o mundo da matéria. Que é sobre isso que eu tô falando aqui pra vocês o tempo inteiro. Isso é um padrão na minha vida, desde que eu sou criança. Isso é um padrão na minha vida. Então, me olhar no espelho, várias questões da matéria que tinham que ser, que tem que ser, que papapá, aquilo me dava angústia. E eu tinha um medo muito grande de
Deus não gostar de mim, de eu não estar sendo suficiente para Deus, de eu não estar sendo espiritual o suficiente, boa o suficiente, e essas coisas todas que a gente vai percebendo nas pessoas que a gente vai atendendo. E olhar no espelho para mim era muito difícil. Então, o que eu te sugiro? Olhe no espelho e comece a perceber as críticas que vêm e de onde vêm essas vozes. Você pode anotar, tá? O que você sente. Se olha no espelho e persista. Apesar de sentir e de ouvir tudo isso, eu escolho me amar. Eu escolho me admirar. Eu escolho ampliar amor por mim a cada segundo da minha vida. É uma escolha. Então escolha isso conscientemente, deixa a vida te ajudar nesse movimento. Ouve essas vozes, entenda de onde ela vem. Se você quiser vir para um atendimento, a gente trabalha isso, é muito lindo, tá? A gente te ajuda a liberar mais dessas questões. Mas faça esse exercício e cada dia vai ficar mais fácil. Mas persista, porque você é o mais importante da sua vida. Se você não tá bem, não adianta você jogar seu olhar para o outro e tentar curar o outro. Não adianta. A cura vem da gente, a gente extrapola para o outro. Nos processos de atendimento, a gente vai aprendendo muito com o outro e vai se curando também. Mas se eu tô nessa expectativa de que eu vou ajudar o outro e que isso vai me ajudar, aí já não dá certo. É você realmente curando de dentro para fora, tá? E a energia do amor próprio, ela vai dar permissão para você sentir Deus em você. Gente, vocês entenderam isso? A energia do amor próprio, a cura com os seus pais, as questões de relação com os pais, que a constelação trabalha muito, a nossa cura com os nossos pais é uma permissão para a gente sentir Deus em nós. Se você tem problemas com a sua mãe ainda, que é o acesso da prosperidade, que a constelação sempre fala, você também vai ter problemas para acessar a abundância divina, a mãe divina. Esse é o processo que eu vivo na minha vida hoje. Tá? Então, assim, na terra como no céu, o físico, ele diz sobre a nossa alma. O físico manifesta aquilo que está na nossa alma. Então, se eu vou harmonizando as relações familiares, se eu vou harmonizando essa percepção de mim mesma, eu vou ampliando o acesso, permissão para a energia de amor reverberar em mim e extrapolar para o outro. É muito profundo isso. Vocês conseguem perceber, tá? Sempre assertiva, reflexões necessárias. Gratidão por compartilhar sua luz e meu amor. Eu que agradeço, Fabi, maravilhosa, viu? Gratidão, meu amor. Certo, gente? Então, assim, perceba isso, é tudo em nós e a gente é o portal de acesso ao divino. O portal de acesso ao divino é o nosso corpo físico. O portal de acesso ao divino são os nossos pensamentos. O portal de acesso ao divino é o que está registrado nas nossas emoções. Então, a vida, Deus quer que você se cure, a vida quer te amar, a vida é feita de amor. A energia de amor é que constitui esse universo. A gente tem energia crística aqui na nossa Terra, na nossa energia de Gaia, na energia do planeta Terra. O planeta Terra é um planeta feminino. Alguns chamam de Gaia, tem outros nomes, mas é um planeta feminino. Então, é um planeta de criação, de nutrição, um planeta de transformação. Essa energia de amor, ela está nas nossas células. E a gente abre o nosso coração para perceber ela. Certo? Então, escolha. Eu ainda não estou dando conta, mas tá tudo bem. Eu escolho ampliar amor em mim. Aquele exercício do EFT, não sei se vocês conhecem. Apesar de sentir isso que eu estou sentindo, apesar de sentir essa culpa, apesar de sentir essa dificuldade de olhar no espelho, eu me amo e me aceito profunda e completamente como eu sou, tá? Tem lives minhas que falam aí sobre o EFT, tem várias questões. Isso aceita muito, tá? E aí você vai liberando, vai liberando, vai liberando, vai liberando. Lívia, eu tô numa autopunição, já me empurrei 2 vezes, tô me quebrando e não sei como me ajudar. Amada, se você quiser vir, a gente conversa, tá? Chama num atendimento, a gente conversa melhor. Sim, eu tenho desafios com a minha mãe. A coisa mais difícil ter uma pessoa que não tem desafio com a mãe, tá? Eu não sei se é o nome, Barbosa Oliveira. Esse já me falou, né, que a gente se encontrou lá em Alto Paraíso, não foi? E gratidão pelo seu servir. Eu que agradeço, meu amor, eu que agradeço, tá? Deixa eu falar aqui a energia da punição rapidamente, só pra gente fechar aqui. Toda vez que eu me culpo, a energia do crítico, né? Crítico. Eu olho no espelho e penso assim. A primeira coisa que vem é:
eu não sou bonita, ou, vamos pensar um padrão, assim, uma coisa, relação com os filhos, ou relação com o marido, relação com os filhos, gritei com a minha filha, eu não sou uma boa mãe, eu gritei com a minha filha, e aí quando eu começo a me criticar, e a entender que eu gritei com a minha filha, eu não sou uma boa mãe, a culpa da minha filha gritar com a outra é minha, porque eu ensinei ela a gritar. Eu sou uma péssima mãe. Começa a vir esse crítico interno, gente, é um pensamento, são vários pensamentos que vão se acumulando um ao outro e fica ali no nosso inconsciente. Aí eu começo a me punir. Eu começo a me punir toda vez que eu entrar na energia da culpa, eu vou trazer em seguida a autopunição. Então a autopunição está muito a ver com algo que você está se culpando por não conseguir ser ou fazer, tá? E aí de onde vem esse padrão? De onde vem esse padrão? É essa a chave pra gente conseguir mudar. De onde vem esse padrão? Toda vez que eu me culpo, eu começo a me punir de alguma forma. Eu me puno comendo demais, bebendo demais, ficando muito tempo na TV, tendo fracassos profissionais, me quebrando meu corpo, criando doenças, gerando padrão de escassez. Eu me puno de várias formas. Coisas que estão acontecendo na sua vida pode ser só esse resultado de autopunição. Eu não mereço crescer, tá? Lealdades familiares, eu não mereço crescer porque a minha irmã não cresceu. A minha irmã não teve um relacionamento feliz, então eu também não mereço um relacionamento feliz, tá? E aí a gente precisa de investigar mais profundo, Silvia, não, acho que é Silva, né? Silvana, tá? A gente precisa de investigar mais profundamente esses padrões. Mas saiba que tudo é um pensamento e um pensamento pode ser modificado. Crença maravilhosa que eu aprendi com a Aloysio Rey. Tudo é um pensamento e pensamento pode ser modificado. O pensamento, ele dá forma ao nosso sentimento, tá? Se a gente for por esse caminho de culpa, a gente vai por autopunição. Por isso que ela fala da importância do perdão. O perdão não é perdão para o outro, é perdão para si mesmo. Perdão por você não ter conseguido fazer aquilo que você queria ter feito. Perdão pela minha humanidade, perdão por esses aspectos sombras que eu ainda tenho. Perdão por ainda manifestar isso na minha vida. Perdão, 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 Senhor. Perdão, me ajuda que eu acessar mais amor em mim, tá? Não me ajuda a melhorar. Essa ideia de melhorar parece que você tem que ser consertado. Você já é um corpo de luz enorme. A gente precisa de acessar isso mais. Então, perdão por eu ainda não acessar esse amor aqui. O que eu posso fazer para melhorar? Certo? É sempre sobre nós, nunca sobre o outro. Nos leva ao bom relacionamento com o outro. Uma didática que a Lívia sempre nos ensina. É isso, é sempre sobre nós. E isso é um ponto de poder, né? Porque se eu jogo o poder pra mim, se eu jogo a questão pra mim, eu tenho como resolver. Se eu jogo a questão pro outro, eu fico condenado, porque eu não consigo mudar o outro. Então eu fico condenado ali, eu vou ser sempre assim, porque a minha mãe foi assim, porque meu marido fez isso comigo, porque... por quê? Tá? Então se eu jogo o centro de poder pra mim, olha que incrível, eu tenho como mudar. Por mais que aquilo não esteja ainda do jeito que eu gostaria, eu tenho como mudar. Tá bom, meus amores? É sobre isso. Então, ampliar a intuição. Vou passar um exercício lindo para vocês hoje, agora pra gente encerrar. Eu gosto muito de fazer um exercício que é assim, o que eu tô sentindo agora, que eu já falei aqui pra vocês. Então, todas as vezes que algo desafiador estiver acontecendo na sua vida, e também algo muito bom, pare pra perceber o que eu tô sentindo agora. Tem um exercício que pegue os 3 momentos mais felizes da sua vida. Quais são os 3 momentos mais felizes e o que eu senti nesses momentos? Pegue os 3 pontos mais tristes da sua vida e pensa o que eu senti nesse momento. Conexão com o sentir é o que vai dar magnetismo para materializar o que você quer, tá? Então começa a conectar com esse sentir que é maravilhoso. E um exercício de intuição todos os dias é você parar, tá? Você parar, respirar fundo, acalmar o seu centro, trazer algo que consiga te acalmar naquele momento, colocar a mão no seu coração e sentir o que você está sentindo naquele momento. Se for coisas ainda do crítico, né, muito do crítico ali, tiver cheio de burburinhos ali a sua mente, faça um exercício de EFT, de liberação emocional, ou faça um exercício de respiração. Faça algo que você consiga liberar aquele excesso de pensamentos. Quando estiver mais calmo, aí você volta para o seu coração e ouve, né? Pergunta um conselho, uma guiança. Peça para ouvir a voz da sua essência, a voz da sua intuição. Peça para ela, me auxilia, me guia, eu quero te ouvir.
Abre espaço, permissão para ouvir. E deixe vir percepções, sensações. Escreva, eu gosto muito de escrever, eu tenho vários cadernos escritos. Escreva, tem gente que recebe poema, tem gente que recebe música. É muito interessante, assim, nesses processos. Escreva ou simplesmente sinta. Tem gente que tem habilidade para ouvir, tem gente que tem habilidade para ver. Traga as percepções que você está sentindo. E se você não ouvir, não perceber nada, sinta uma sensação, traga uma sensação de preenchimento. Quando você tivesse um sol de luz preenchendo o seu corpo, traga essa visualização para a sua vida. E abra, simplesmente abra, permita, tá? Eu vou fazer esse exercício completo numa aula que eu vou fazer no Zoom, vai ser acho que dia 23/9. Quem quiser participar, me manda um direct, tá? E eu vou divulgar aqui no meu Instagram, vai ser uma aula gratuita, que eu vou ensinar a fazer esse exercício de conexão e vou abrir uma possibilidade, vou falar um pouco mais sobre o meu trabalho e vou abrir uma possibilidade de a gente estar juntos presencialmente e online, tá? De 15 em 15 dias. Então, quem não puder estar presencial e online vai estar só no online. E quem puder, participa do presencial e participa do online. Vai ser um valor de contribuição muito, muito, muito baixo, tá, gente? Para tudo isso que a gente vai fazer. Mas o encontro no dia 23, provavelmente ele é gratuito. Eu vou fazer esse exercício lá com todos vocês, tá? Por hora, coloque a mão no seu coração, tá? Coloque a mão no seu coração agora. Faça uma respiração profunda. Isso, deixa a sua caixa torácica se preencher, deixa a sua caixa torácica se abrir, deixa as suas mãos nesse momento se preencherem de uma luz rosa e sente a sua mão preenchendo o seu coração com essa luz rosa. No alto da sua cabeça, vai sentindo uma cachoeira de luz entrando pelo alto da sua cabeça e atravessando toda a sua coluna chácrica, passando por todo o seu corpo, ampliando luz em todos os seus centros energéticos, até sair pela sola dos seus pés e conectar lá com o centro da Mãe Terra. Vendo esse tubo de luz, sentindo o seu coração se expandir e esquentar todo o seu ser. Vai sentindo uma nutrição de amor, como se você estivesse recebendo um abraço de alguém que você ama muito, uma brisa suave no seu rosto, um carinho da vida que te alimenta. Vai sentindo uma aproximação com o mestre de luz, com seu anjo da guarda, dando permissão para o seu corpo sentir a presença do amor em você. Vai visualizando essa luz divina entrando, encontrando espaço em todo o seu ser. E diga: eu me permito ser amada, eu me permito ser guiada pela vida, eu me permito sentir o amor no meu coração e ser intuída por a força de amor que me alimenta, que me guia, que me nutre, que criou a minha vida. Eu me rendo a esse amor a cada segundo e eu escolho sentir a presença desse amor na minha vida, no meu dia, nos meus relacionamentos, na minha vida profissional, em tudo que eu fizer. Eu escolho sentir o amor e ser profundamente amada. Isso. Abra seu coração, sente todo o seu campo se expandir. E vai sentindo uma sensação de gratidão invadir o seu peito e uma disposição para simplesmente viver o seu dia com mais amor, com mais permissão, com mais guiança. Isso. Respira fundo. E vai voltando devagarinho. Um exercício simples e muito amoroso que você pode fazer o tempo todo na sua vida. Tá bom, meus amores? Gratidão, viu? Vou mandar para vocês as informações da aula. E da aula não, da meditação, da prática. E quem quiser estar lá junto, vai ser gratuito esse momento. Vai ser no Zoom, tá?
Gratidão demais. Beijo, Fabi, excelente dia. Ó, como é que eu saio daqui mais energizada? Muito bom, quase que eu não entro. E ó, saio daqui muito mais feliz, tá? Érica, Fabi, todas as pessoas que estão aí presentes. Espalhem esse conhecimento, dê um like lá na live, dê uma curtida, façam um comentário se vocês sentirem no seu coração. Beijo pra vocês, excelente dia. Com muito mais amor no nosso coração. Permissão, tá? Amor tem a ver com permissão, com cura, com se posicionar nesse sentido de amor, tá? Gratidão, beijo pra vocês, excelente dia.